Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão da Comissão Processante do Processo de Impeachment da senhora Prefeita de Riachão do Dantas, Geranas Gomes Costa da Silva. Essa é a última sessão da Comissão Processante. Após a sessão de hoje, faremos o requerimento ao final para julgamento em plenário acerca do processo de impeachment. A sessão tem o objetivo de emitir parecer final pela procedência ou improcedência da denúncia apresentada pelo cidadão e advogado Júnior Guimarães. Peço ao relator que faça leitura do processo final da comissão processante. Senhor presidente, bom dia, Vossa Excelência. No decorrer desses dias, debruçamos sobre usada, que aqui, por falta até de consideração e respeito a essa casa, não compareceu. Foram dados todos os prazos, foram notificados, o processo correu na perfeita ordem e, lamentavelmente, a prefeita não fez sua defesa, mesmo porque eu acho que ela não teve como se defender de denúncias concretas que foram apresentadas. E ao longo desses dias, passamos, fizemos, analisamos, investigamos e emitimos o nosso parecer final, que aqui agora apresenta a Vossa Excelência nessa sessão de hoje. Quero dizer que, graças a Deus, trabalhamos constantemente, dioturnamente nessa casa para mostrar à sociedade e prestar conta a essa mesma sociedade que nos agraciou com o seu voto de confiança para que aqui pudéssemos representá-los nas decisões que eu tenho dito sempre nessa casa, que aqui nós somos representantes do povo. Aqui nós gerimos o dia a dia de cada um cidadão do nosso município. Quando aqui aprovamos leis que venham a beneficiar ou até mesmo, quando é o caso, que aqui não foi feito até hoje, a prejudicar o cidadão. Então, essa casa vai emitir seu parecer final, essa comissão, esse relator, e dizer que a imparcialidade foi a marca registrada dessa comissão. E que, mais uma vez, eu cito, para deixar bem claro, foram dados todo e amplo direito à defesa da acusada. Então, eu passo agora a ler o meu relatório final. Parecer final da comissão processante constituída na sessão de 17 de abril de 2018, conforme ata número 1446, composta pelos senhores vereadores, seu vereador presidente José Nilton Araújo da Conceição, vereador relator Albertino Franco Souza e vereador membro Heraldo Souza Andrade, integrante da comissão processante da Câmara Municipal de Riachão do Dantas, tendo como denunciante o senhor advogado Dr. Carlos Augusto Guimarães Pinto Júnior e denunciada a senhora prefeita Gerana Gomes Costa Silva, prefeita do município de Riachão do Dantas, do estado de Sergipe, com a incumbência de apurar os fatos
relatado na denunciada contra a prefeita, feito no requerimento em razão de, primeiro, omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direito ou interesse do município sujeito à administração da prefeitura, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Terceiro, repasse a menor do duodécimo na Câmara Municipal de Riachão do Dantas. Vem apresentar o meu parecer final. Primeiro, da denúncia. Por iniciativa de um cidadão de nome Carlos Augusto Guimarães Pinto Júnior, brasileiro solteiro, carteira de identidade 3.474.284, dígito 0, CPF 056 670 955, dígito 48, título de eleitor número 0250 4580 2119, da quarta zona eleitoral, residente da Avenida Engenheiro Joel Fontes Costa, número 20, centro de Riachão do Dantas, CEP 49.320, qualificado na peça de denúncia na data de 12 de abril de 2018, protocolada e recebida da Câmara Municipal de Riachão do Dantas, uma denúncia por infração político-administrativo, com pedido de instalação de comissão processante para apuração de irregularidade retromencionadas. De acordo com o procedimento previsto no artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, contra a senhora prefeita municipal de Riachão do Dantas. A denúncia oferecida referiu-se à prática de condutas triplificadas no artigo 4º, inciso 8º e 10º, do Decreto-Lei 201/67 e do artigo 29A, parágrafo 2º da Constituição Federal. Os fatos e os fundamentos que embasaram a denúncia foi apresentada com vasto acervo probatório, conforme documentação adjunta nos presentes autos. Destaca-se, dentre elas, a Lei Complementar 04 de 2011, demonstrativo de repasse ao Poder Legislativo, extratos bancários, decretos, folhas de pagamento e sentença judicial. Pleitearam, finalmente, comprovadas as irregularidades, fossem tomadas as medidas administrativas e aplicada a penalidade cabível de cassação de mandato político da denunciada, com a expedição do competente decreto legislativo. Parágrafo 2 do relatório. Instauração, acusação, notificação e defesa prévia. A senhora prefeita municipal recebeu denúncia por infração político-administrativa que lhe ofereceu o denunciante, acima qualificado, conforme deliberação da sessão ordinária do dia 17 de 4 de 2018, foi recebida conforme constatada na ata de 1446. De outra parte, a denúncia, em cumprimento ao disposto no ato pelo não recebimento da denúncia, do total de 11 membros que compõem a Casa Legislativa, atingindo o percentual acima do mínimo exigido dos membros que compõem a Câmara Municipal de Riachão do Dantas. No dia 24 de abril de 2018, a presidente da comissão processante designou reunião da comissão processante para o dia 26 de abril de 2018, às 9 horas. Lavrando-se a ata da comissão processante com a ausência registrada e justificada do membro, senhor vereador Heraldo Souza Andrade. Emitido o despacho para notificação da denunciada para apresentação da defesa prévia por escrito no prazo de 5 dias. Expedida a notificação, os servidores da Câmara dirigiram-se por 3 vezes à Prefeitura, todavia, deixando de efetuar a notificação porque era informado que a prefeita não atenderia porque estava em reunião, conforme certidões em anexo. Considerando as certidões emitidas, determinou-se a notificação da denunciada via edital, publicada 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, constado
da primeira publicação à publicação no Diário Oficial do Estado, deram-se em 9 e 15 de maio de 2018. A denunciada apresentou tempestivamente defesa prévia no dia 21 de maio de 2018. A comissão processante emitiu parecer pelo prosseguimento da denúncia por infração político-administrativa em face da excelentíssima senhora prefeita de Riachão do Tântaro, designando a audiência de instrução para o dia 18 de junho de 2018, às 9 horas. Esta restou infrutíferas, tendo em vista que a denunciada e as testemunhas por ela arroladas não compareceram. Emitido o despacho conflito da denúncia, informar os números telefônicos das testemunhas arroladas, bem como para que a denunciada demonstrasse a impossibilidade da oitiva das testemunhas, em razão de residirem distante da sede da Câmara Municipal. A denunciada quebrou da Câmara Municipal de Vereadores. A denunciada quedou-se inerte. Designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de julho, às 19 horas, na sede da Câmara de Riachão do Tântaro, Estado de Sergipe, aberta a sessão da comissão processante, apregoada às partes, registrou-se a ausência injustificada da denunciada e das testemunhas por ela arroladas. Aberto o prazo, a denunciada apresentou razões finais escritas no prazo de 5 dias. Porém, a denunciada não apresentou razão até a presente data. Deste modo, voltando-se aos autos conclusos para a elaboração de parecer final da comissão, eis o meu relatório. Parágrafo 3º. Da apreciação. Nada mais restando para o esclarecimento dos fatos, inexistindo qualquer pendência a pairar sobre qualquer pleito da defesa e dos membros da comissão, já tenho firmado livre convencimento, apresento a seguinte conclusão a seguir. Parágrafo 5º. Do pleito de nulidade quanto ao recebimento e a necessidade do quórum de 2/3 dos vereadores, em procedência, nulidade afastada. Alegou a denunciada, em sede de defesa prévia, que havia nulidade no recebimento da denúncia pela Câmara de Vereadores, diante da desobediência do quórum de 2/3, aplicado por força da simetria constitucional, decorrente da previsão do artigo 86 da Carta Magna, no que tange processo de cassação de mandato presidencial. No caso, vê-se que a circunstância que nortearia a cassação do Presidente da República são opostas à cassação de prefeito municipal. No âmbito federal, o processo de impeachment é bicameral, ou seja, depende de deliberação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sendo o primeiro responsável pelo recebimento e o segundo pelo julgamento final do pleito, o que se dessume do próprio artigo 86 da Constituição Federal, invocada pela defesa. Abre aspas. Artigo 86. Admitido a acusação contra o Presidente da República por mais de 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante ao Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Fecha aspas. Ademais, haverá a remessa dos autos ao Senado Federal, o que deliberará pelo processamento e consequente afastamento do Presidente da República, conforme
o inciso 1 do artigo o parágrafo 1 do inciso 2 do artigo 86 da Constituição Federal. Sendo assim, outra grande diferença em relação ao presente procedimento, já que não há o afastamento do alcaide. No que concerne ao governador do Estado de Sergipe, pode este ser igualmente afastado de sua função nos termos do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal sergipana, de modo que o quórum qualificado é uma proteção ao próprio princípio democrático, exigindo-se, assim, um maior rigor inicial da apuração, já que há, no caso de presidente e governador, afastamento prematuro. No caso do prefeito municipal, por não haver qualquer tipo de afastamento, permanecendo identicamente no regular exercício das funções, sendo o julgamento unicameral, não há que se falar em incidência do princípio da simetria. Não há qualquer ato atenatório ao princípio democrático. Aliás, na linha atual da jurisprudência, vigora, nesse momento processual, o princípio indidúbio por sociedade, ou seja, havendo dúvida pela eventual prática de infração pública administrativa, o interesse social reclama a apuração do fato. De bom advitre esclarecer desde já que o Supremo Tribunal Federal decidiu que, abre aspas, a norma do artigo 86 da Constituição da República Federativa do Brasil não é de reprodução obrigatória, mas sim de aplicabilidade restrita ao chefe do Poder Executivo Federal. AIRE 223619, relator ministro Luiz Fux, julgado em 5 de 8 de 2016, publicado no Diário da Justiça Eletrônico 169, divulgado no dia 10 de 8 de 2016, publicado no dia 18 de 8 de 2016, de forma que não há que se falar em quórum qualificado para o recebimento de denúncia. Outro caso julgado perante o Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, pode ser invocado para demonstrar a improcedência do pleito de nulidade decorrente da necessidade de um quórum qualificado. Trata-se de medida cautelar na reclamação número 30.037 de São Paulo. Segundo o relatório, a reclamação ajuizada pelo prefeito municipal de Águas de São Pedro, em São Paulo, em face de decisão proferida pelo presidente da Câmara Municipal daquele mesmo município, no qual se buscava a suspensão do processo de impeachment, eis que, abre aspas, foi aprovado o recebimento da denúncia pela comissão por 4 votos favoráveis, 1 desfavorável, 2 impedidos e 1 ausente, fecha aspas. Seguiu-se o reclamante, abre aspas, contra o quórum para o recebimento de denúncia, o que, segundo dispõe o regimento interno, seria de maioria absoluta. Informo que, sendo composta de 9 vereadores, o quórum só poderia ser obtido pela manifestação favorável de 5 vereadores, ao negar a segurança. O juiz de primeiro grau limitou-se a aduzir que apenas o quórum de maioria simples poderia ser exigido, conforme previsão contida no Decreto-Lei 201/67 e na súmula vinculante 46, fecha aspas. Analisando o caso, o excelentíssimo ministro Edson Fachin, relator da aduída reclamação, apesar da questão objetivamente travada, indeferiu o pleito liminar, o que respeita-se buscando o quórum qualificado para o recebimento de denúncia contra o chefe do Poder Executivo Municipal. Segundo a doutrina de Tito Costa, abre aspas, decido o recebimento pelo voto de maioria dos presentes. Na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator, nos termos do inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67.
Ademais, literalidade da lei demonstra que, claramente, que a maioria simples é suficiente para recebimento de denúncia, conforme se está em o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/97. Abre aspas. Parágrafo 2º. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na sua primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Logo, não há que se falar em incidência de quórum qualificado, uma vez que só cabe falar em simetria quando existem situações similares, o que, no caso, em desline, não há. Ressaltando que o Supremo decidiu pela aplicabilidade exclusiva do artigo 86 da Constituição Federal ao Presidente da República. Parágrafo 5º. Da proporcionalidade da comissão processante, impossibilidade de observância partidária. Alega a denunciada que havia nulidade na constituição da comissão processante, diante do direcionamento do sorteio, decorrente da utilização de 2 urnas, independente de filiação partidária, ficando uma delas os vereadores que compõem a base aliada e na outra os vereadores de oposição, retirando-se do processo de escolha os membros da mesa diretora. Aduz o artigo 26 do Regimento Interno da Câmara Municipal que a Câmara constituirá a comissão especial processante a fim de apurar a prática de infração política administrativa de vereador, observando o disposto na lei orgânica, tendo a comissão processante, no caso do prefeito municipal, a mesma natureza, ou seja, de comissão especial. Considerando que a comissão processante de cassação é especial, verificou-se que a lei orgânica veda em seu artigo 5º, parágrafo 3º, que os membros da mesa integrem-na, proibindo, inclusive, que exerça funções de líder. Artigo 5º, parágrafo 3º. Os membros da mesa não poderão integrar a comissão processante, ou comissão permanente, especial ou de inquérito, nem exercer função de líder. Logo, não há qualquer nulidade que acoime o sorteio efetivado, já que os membros da mesa são efetivamente impedidos de participar do sorteio. Ademais, o sorteio é o método de escolha determinado pelo Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 5º, inciso 2º, se não vejamos. Parágrafo 2º. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com os 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Quanto ao sorteio, afirma Tito Costa que o legislador preferiu o sorteio dos membros da comissão processante, contornando dessa forma a possível dificuldade da sua composição. Fecha aspas. É contínua afirmar que, abre aspas, os regimentos internos das câmaras costumam estabelecer vedação expressas aos membros da mesa, abre parênteses, e não apenas ao presidente, fecha parênteses, ao sentido de não fazer parte da comissão permanente ou processante. Assim, a presença do presidente, ou seja, qualquer membro da mesa em comissão processante, comprometerá, sem dúvida, a validade do procedimento, ensejando que a sua impossibilidade possa ser proclamada pelo judiciário, mediante convocação
do interessado, fecha aspas. No que concerne à metodologia do sorteio com base no bloco, oposição e expiação, não há qualquer nulidade que venha a fulminar o procedimento em tela. Como é sabido, a Câmara de Vereadores desse município possui 11 vereadores, sendo 4 vereadores que compõem a mesa diretora, estando esses impedidos por força do parágrafo 3º do artigo 5º da Lei Orgânica, estando apenas 7 vereadores habilitados a compor a Comissão Especial do Impeachment. Considerando a multiplicidade partidárias representativa na Câmara, sendo cada vereador de um partido diferente, tendo apenas 2 pertencentes ao quadro do MDB, não haveria como se obedecer estritamente o critério da proporcionalidade elencada no artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal, ressaltando, como dito na impetração, que há a ressalva do tanto quanto possível, fecha aspas, não sendo, portanto, um critério obrigatório. Uma observação deve ser feita. O mandado de segurança impetrado se contradiz, já que a gênese de seu pleito, no caso específico da composição da comissão processante, é o artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal, que menciona expressamente o critério da proporcionalidade. Mas, no parágrafo imediatamente acima, há menção ao dispositivo constitucional. Aduz que, abre aspas, o mote da norma é fazer com que a comissão seja escolhida pela área e não pela proporcionalidade. Fecha aspas. Ledo engano. Há de se observar inequivocadamente a proporcionalidade, sendo este um critério universal de equilíbrio, principalmente quando se fala em representatividade política, com a pluralidade ideológica, Assim, não sendo possível, portanto, a proporcionalidade partidária, outro critério deveria ser escolhido para democratizar o debate quanto à cassação do prefeito desse município. Buscando obedecer a critério de proporcionalidade estrita, baseando-se no princípio democrático da representação, utilizou-se da disposição contida no princípio, no próprio regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, mais precisamente no artigo 184 e seguintes, sendo impossível obedecer os critérios partidários de escolha. Inserido no capítulo 11º da representação contra a prefeita, afirma-se no artigo 184, caput, desse regimento interno da Câmara Municipal de Riachão do Danta, que a apresentada denúncia contra o prefeito será lido no expediente da sessão imediatamente seguinte e sorteado à comissão especial. O parágrafo 1º determina, em atenção ao princípio da proporcionalidade, que o sorteio dos 3 membros da comissão dar-se-á dentre os vereadores desimpedidos, obedecida a proporcionalidade da bancada dos partidos ou blocos parlamentares separadamente. Optou-se pelo critério da proporcionalidade democrática. Após a devida indicação pelos próprios parlamentares municipais dos seus respectivos blocos de representação, abre parênteses, se de situação ou de oposição, fecha parênteses, separado-se o número de vagas de forma proporcional, considerando que a comissão é composta por 3 vereadores desimpedidos. Assim, elegeu-se a comissão, depositando-se em 2 urnas, uma com 2 vereadores que apoiam o Poder Executivo Municipal e outra com 5 vereadores de oposição ao alcaide, equilibrando-se a força política daquela casa proporcionalmente. Isso porque, sendo 3 o número de vereadores que comporiam a comissão especial do impeachment, e considerando que 5 dos 7 vereadores são do bloco de oposição,
e apenas 2 são de situação, apenas o desimpedido, restariam 2 vagas para a oposição e 1 para a situação. Desta forma, garante-se a pluralidade do debate, evitando-se que a comissão fosse composta apenas de membros de oposição, já que um número maior de vereadores, mais que o dobro, estava apto a integrá-la, enquanto apenas 2 vereadores da situação estavam habilitados. O critério acima demonstrou isenção, compromisso com o debate e a pluralidade das ideias, baseando-se no princípio democrático representativo e na própria proporcionalidade, buscando o equilíbrio das forças políticas de forma que não há qualquer nulidade a ser declarada. De mais a mais, deve-se observar que, pese a regularidade do procedimento, que somente se reconhece nulidade quando houver demonstração efetiva de prejuízo, materializada no brocardo francês por dit nullité sans grève, o que, no caso, em tela não ocorreu. Haveria prejuízo no caso, se houvesse um sorteio aleatório, sem obediência a qualquer critério, quando poderia compor a comissão apenas membros de oposição, não sendo dada a voz à situação. Ao contrário, baseado no critério de sorteio, eleito pelo Decreto-Lei 201/67, com representatividade proporcional na comissão processante, equivalente ao número de membros de cada bloco, no estrito limite do que determina o parágrafo 1º do artigo 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Riachão do Nanda, havendo equilíbrio político. Buscando-se equilibrar as forças políticas, havendo, inclusive, delimitação específica pelo próprios vereadores do bloco e seus componentes, reservando-se a situação na exata medida de uma representatividade, número de vagas proporcional aos membros que compõem o bloco. Sendo assim, não há que se falar em nulidade, diante da completa regularidade do procedimento, baseando-se em postulados democráticos de proporcionalidade representativa. Parágrafo 6º. Mérito administrativo, controle jurisdicional e pedido juridicamente impossível. Afirma a doutrina que, abre aspas, o juiz acerca do recebimento ou não da denúncia é de natureza política administrativa. Trata-se de ato discricionário da edilidade, sobre cujo o mérito não é dado ao judiciário pronunciar-se. Fecha aspas. Trata-se de inequívoco reflexo de mandamento constitucional que atribui à Câmara Municipal o processo de julgamento de infração política administrativa praticada por prefeito, estando abrangido, portanto, pelo mérito administrativo. No caso, cabe ao Judiciário observar as regras, procedimentos, porém, não pode adentrar nas deliberações meritórias promovidas pelo Poder Legislativo Municipal. Mandado de segurança, cassação de mandato de prefeito municipal, infração política administrativa, controle judiciário. O controle judiciário do processo de cassação de mandato do prefeito circunscreve-se à verificação de conformidade dos atos praticados pela Câmara Municipal à norma legal que a rege, sendo vedada ao Poder Judiciário se pronunciar sobre aspecto de justiça, conveniência e oportunidade de decisão assim tomada pelos vereadores no respectivo julgamento. Segundo, a mesma conduta pode ser submetida tanto ao crivo do Poder Judiciário quanto à da Câmara Municipal para os fins dos artigos 1º e 4º do Decreto-Lei 201/67, que prevê, respectivamente, hipótese de crime em tese e de infração político-administrativa. Terceiro, há que se confirmar a cassação do mandato do chefe do Poder Executivo Municipal
evidencia que os autos da comissão processante estão em conformidade com o item processante legal, observando o contraditório e a ampla defesa, sendo o fato imputado ao ex-prefeito passível de ser enquadrado em tipo definido como infração político-administrativa. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de número 10.100.337.857.700/01. Relator Silas Vieira Dantas, no julgamento de 20 de 5 de 2004. Data de publicação 18/11/2004. Michel Temer, sob o tema, afirma que em decorrência o processo de impedimento de abre aspas, juiz de conveniência, fecha aspas, política em sua essência, é que se costuma dizer que o judiciário não pode interferir na decisão de mérito proferida pela Câmara dos Deputados e, depois, pelo Senado Federal. Admite, contudo, que a atuação do Supremo Tribunal Federal no processo, quando a adoção de regras, procedimento, viola direitos de defesa do acusado, visto esse que ser garantido constitucionalmente. Busca o impetrante que este dê juízo, se debruce sobre a denúncia e os seus requisitos de validade, mais precisamente a justa causa. Trata-se, data vênia, de mérito administrativo, o que está alheio do controle jurisdicional, o que é dado análise apenas a questões procedimentais, não sendo juridicamente possível, portanto, o pleito formulado nos termos do artigo 10 da Lei 12.016. Parágrafo 7º. Inépcia da denúncia e procedência, denúncia que preenche os requisitos para o processamento do feito, adequação típica das condutas imputadas na denúncia. Afirma a denunciada que haveria a inépcia parcial da denúncia, já que duas das imputações efetivadas poderia estar enquadrada em delitos cíveis e criminais, mais precisamente o transcurso in habis do prazo para manifestação gerada, a extinção da execução em desfavor do esposo da denunciada e a nomeação de pessoas para exercer cargo não criado pela Câmara de Vereadores. Reconhece, entanto, que a tipificação do fato referente ao repasse do duodécimo a menor para a Câmara possui guarida na legislação pertinente, o que por si só já inviabilizava o seu pleito, eis que uma das imputações seria a sua ótica legítima. Diferente do que afirma a denunciada, há claramente a adequação típica dos fatos narrados na denúncia, sendo, portanto, devidamente enquadrada no inciso do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. A acusação inicial, que gerou o processo de cassação, afirma que, abre aspas, a prefeita do município, desconsiderando a estruturação tripartida de poder, acabou por inviabilizar a esfera de competência dessa casa, quando nomeou a senhora Cleide de França Santos, através do decreto 075/2017, para exercer a função de secretário adjunto, quando o projeto de lei correspondente não teria sido aprovado por esse poder legislativo, fecha aspas. Assim, afirma que compete à Câmara dos Vereadores, no termos ao artigo 42, inciso 9º, inciso 11º da Lei Orgânica desse município, a criação, transformação e extinção de cargos, emprego e funções públicas municipal e fixação de remuneração do quadro funcional de empregado, fecha aspas.
Considerando que a criação de cargo depende indubitativamente da autorização do Poder Legislativo, afirmando a denunciada que a OCAID acabou por nomear servidores para cargo cuja criação não foi autorizada pela Câmara Municipal, sendo competência privativa do prefeito, nos termos do artigo 54, inciso 1º, a linha A da Lei Orgânica Municipal, a proposição de projeto de lei visando a criação daqueles, haveria, ao mesmo em tese, a adequação típica dos fatos ao inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, segundo o qual considera-se infração política administrativa a prática de ato de sua competência de forma expressamente contrária à disposição de lei. No que concerne à extinção da execução em desfavor do esposo da denunciada por pretensa negligência sua, melhor sorte ao impetrante. Mais uma vez, verificou-se que a verdadeira adequação típica ao fato imputado, na medida em que é previsto no inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, que configura infração política administrativa a omissão ou negligenciamento na defesa de bens, rendas, direito ou interesse do município, sujeito à administração da prefeitura. Por sua vez, verifica-se que houve efetivo repasse a menor do duodécimo, o que configura a infração político-administrativa encartada no artigo 4º, inciso 1º e 7, ressaltando que a argumentação contida na impetração quanto à possível inépcia está englobada no mérito da demanda, a qual será analisada ao final do processo pela Câmara de Vereadores. Os requisitos legais para o recebimento exordial, que culminou com a instauração do processo de impeachment, está efetivamente presente, não podendo falar em inépcia. Inclusive, vale ressaltar que pode coexistir infrações político-administrativas e o crime de responsabilidade, não havendo obstáculo para a sua apuração. Mandado de segurança, prefeito municipal, cassação do mandato, descumprimento de decisão judicial, infração político-administrativa, artigo 4º, DL 201/67, arquivamento ou prosseguimento da denúncia, sessão, intimação de necessidade, artigo 5º, DL 201/67. Primeiro, se a conduta imputada ao agente constitui crime em tese, é também infração política e também infração política administrativa, ambas a responsabilidade pode coexistir, não se for falando em afrontar o artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, em razão de acórdão recorrido ter formado o entendimento sobre a cassação do mandato de prefeito, em razão da conduta triplificada com infração política administrativa, na hipótese, o descumprimento de decisão judicial. Segundo, o acusado foi devidamente intimado para apresentação de defesa prévia e de todos os atos posteriores, exercitando a ampla defesa, sendo desnecessária a sua notificação para a sessão na qual se discute sobre arquivamento ou prosseguimento da denúncia. Tudo nos termos do artigo 5º, inciso do mesmo decreto-lei que já citado. A comissão processante observou corretamente tal disposição. Parágrafo 3º, recurso improvido 901.574, Minas Gerais. Relator ministro Francisco Falcão. Primeira turma julgada em 17/4/2007. Diário de Justiça 07/05/2007. Página 296. Sendo assim, a denunciada narra fatos que configuram a infração política administrativa, expressamente previsto no artigo 4 da legislação de regência, de forma que não há
que se falar em inépcia da denúncia, ressaltando que a peça propulsora da pretensão de cassação descreve adequadamente o fato, possibilitando efetivamente o exercício da ampla defesa pela acusada, como efetivamente feita na defesa prévia de folhas, devendo, portanto, ser rechaceado o pleito em questão. O interesse social na apuração, atrelado ao demandado aparentes mencionado no processo, principalmente em razão do momento em que vive o país, de um modo geral, exige uma apuração acurada da Câmara Municipal, de modo que todo o processo pautou-se no respeito à lei e às garantias fundamentais. Outro sim, vale frisar, reiterando os argumentos exigidos, os argumentos já expedidos, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que, abre aspas, as normas do artigo 86 da Constituição da República Federativa do Brasil não é de reprodução obrigatória, mas de aplicabilidade restrita ao chefe do Poder Executivo Federal. Área 82-3619, relator ministro Luiz Fux, julgado em 5 de 8 de 2016, publicado na Justiça Eletrônica 69, divulgada 10 de 8 de 2016, publicado em 12 de 8 de 2016. De forma que não há que se falar em quórum qualificado para o recebimento da denúncia. Quanto à metodologia da escolha, veja-se que houve sim proporcionalidade, sendo que há no texto legal invocado pela denunciada a ressalva quanto à possibilidade, tanto quanto possível, de se preencher as comissões, observando-se os partidos políticos, que é impossível no caso. Sendo o sorteio o método expressamente determinado pelo Decreto 201/67, havendo 5 membros da oposição e 2 membros da situação apto e 3 vagas da comissão, restaria de forma proporcional 2 vagas para a oposição e 1 para a situação, sendo o resultado reflexo de uma simples operação matemática. Caso se observe o parágrafo 1º do artigo 184 do Regimento Interno da Câmara, o qual faz alusão expressa ao bloco parlamentares, efetivando-se um sorteio desprovido de critério, ou seja, aleatório, haveria a possibilidade de compor a comissão apenas membro de oposição, já que, em maioria, de forma que poderia haver um desequilíbrio do debate. Ademais, todos os vereadores, com exceção do presidente, poderá julgar o caso, de forma que não haverá qualquer prejuízo ao alcaide, quando há o deslinde do feito. Eis que todos formarão sua convicção com base em instrução probatória por ela efetivada. Parágrafo 8º da análise do mérito. Restou demonstrando nos autos, de forma inequívoca, a extinção do processo de execução em face de Laelcio Menezes da Silva, por dissídia da denunciada, em que pese devidamente intimada pessoalmente para dar seguimento ao processo de execução, que buscava rever mais de R$600 mil aos cofres públicos municipal de Riachão do Dantas. Ademais, o fato de ter apresentado outra ação de execução em face do mesmo não é justificativa plausível, já que o crime já havia sido cometido. No tocante ao repasse do 10º, impede salientar que os extratos bancários apostados na peça inaugural são suficientes para demonstrar o repasse a menor em total afronto ao texto constitucional. Além disso, em sua peça contestatória, a denunciada, junto
A denunciada juntou documentos apenas do ano 2017. Todavia, os meses nos quais foram referenciados a denúncia são de janeiro a março de 2018. Portanto, não logrou êxito em provar que o repasse da Câmara de Vereadores estaria em regular forma. Destrate cumpre destacar em relação ao pagamento do cargo inexistente, a Lei Complementar 4 de 2011, de modo que a denunciada reconheceu erro material em relação à nomenclatura do cargo ocupado pela servidora Cleide de França Santos. Todavia, o argumento utilizado pela denunciada não merece prosperar, tendo em vista que não juntou processo administrativo. Some-se a isso o fato de que, durante o período em que a senhora Cleide ocupava o cargo de secretária adjunta, o senhor Laelcio Menezes da Silva ocupava o cargo de secretário particular. Logo, a alegação de erro material não merece prosperar. Parágrafo 9º, conclusão. Em assim agindo, a denunciada praticou infração político-administrativa capitulada no artigo 4º, inciso 13º e 10º, e infringiu as normas constitucionais previstas no artigo 29A da Constituição Federal. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitos a julgamento pela Câmara Municipal e sancionados com a cassação de mandatos. Parágrafo 8º. Omitisse ou negligenciasse na defesa de bens, rendas, direito ou interesse do município, sujeito à administração da prefeitura. Parágrafo 10º. Proceder em modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Artigo 29A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído o subsídio dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos à somada